Empate em casa, com o Sport, 0x0, logo na estreia. Eu lembrei de você no sábado à noite. Mas é o Sport, um campeão brasileiro. Não foi que nem vocês aí, que empatou com o time que nasceu ano passado. Mas perdemos por um campeão brasileiro há muitos anos, né? Quer falar do jogo aí? O Sport foi campeão brasileiro antes do Botafogo. Mas o Botafogo já 8, tem 7, dois. né? Que eu lembro, tem 2. Mas o Sport não é Três, sapizinho, três, não é Dodô. sapizinho. 3. 68, 95 roubado e o ano passado. Não, roubado você não pode dizer. E tem uma liberta, né? Eu sou responsável aqui, roubado. Tem uma liberta. Bom, mas lá Teve uma intervenção cirúrgica no Pacaembu. depois na vez do Santos você chora sobre isso. Mas agora não. Agora não. Mas vamos Agora lá, não. então. Ainda arde. Falando Ainda arde. do jogo aí, né, seu Bento? O São Paulo ele empatou em 0x0 com o Sport, que pra mim é um dos sérios candidatos a brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro ruim desse o time, ano. mano. Horrível, não é que é ruim, é horrível. É horrível. É horrível. É mesmo. Só que assim, seu Bento, São Paulo, depois da eliminação do Campeonato Paulista, ele ficou 20 dias ali, 19 dias, se preparando para a estreia do Campeonato Brasileiro. O que a gente viu foi mais do mesmo. Eu falar a respeito da incapacidade do Zubeldia como treinador, eu vou chover no molhado. Aliás, tá chovendo já, né, RG? Pra ver o carro ontem lá, tá chovendo hoje. Pensa num castigo. E aí é o seguinte, seu Bento, quando eu criticava já no final do ano aqui o tal do Zubeldia, aí, o Carpini argentino, tinham muitos torcedores aí, as Zubelloucas, né, o fã-clubezinho dele, porque se agarravam no fato do cara tomar cartão amarelo idiota porque reclama com a arbitragem em lateral no meio do campo, ou porque o cara ele dava carrinho pra comemorar, tal, não sei o quê, gol contra time que tá brigando na zona do rebaixamento, como foi contra o Atlético Paranaense ano passado, e eu analisando o trabalho do cara dentro de campo. Pra mim, já no final do ano, eu já falava da incapacidade dele, seja pra mudar, né, esquema tático, que até então ele insistia no 4-2-3-1 e não mudava, seja pra encontrar opções dentro do elenco ali por conta de lesões, suspensões, etc. E aí as invenções que ele fazia também, como ele fez com o Rafinha e o próprio Sabino de lateral esquerdo em 5 partidas, onde ele poderia ter utilizado já um esquema com 3 zagueiros que ele passou a utilizar esse ano. E muita gente criticou, seu Bento, nesse jogo de sábado, o fato dele jogar com 3 zagueiros e 3 volantes contra o Sport. Lembrando que o São Paulo não pôde contar com o Lucas e com o Oscar. Isso aí, obviamente, prejudica demais a criação do São Paulo, né? Porque são os 2 jogadores ali extra classe que a gente tem, os 2 jogadores diferentes. Mas eu, sinceramente, se tivesse começado com o Matheus Alves, por exemplo, no lugar do Luiz Gustavo, jogasse com Alisson e Marcos Antônio de volante e o menino lá, o Matheus Alves, na armação do time, pra mim não ia mudar absolutamente nada, porque o São Paulo é um time mal treinado. O Matheus Alves, ele não tem a capacidade, com todo respeito ao Matheus Alves, eu acho que é um moleque que ele é promissor, mas assim, é um cara que ele não tem a qualidade que o Lucas tem, não tem a qualidade que o Oscar tem. Então não adianta cobrar do moleque, se ele tivesse começado jogando, o São Paulo teria vencido. Não teria. Eu acho que o São Paulo é um time extremamente previsível, o São Paulo é um time que ele não tem variações, ele não tem repertório, você não vê ultrapassagem de lateral, você não vê infiltrações, você não vê triangulações, e isso passa pelo trabalho mal feito do Zubeldia. Ficou 20 dias treinando. Eu quero que quem mandava aí pra mim que eu era corneteiro, que eu não sei o quê, que é hashtag fechado com Zuba, hashtag Team Zuba, se vocês ainda estão contentes aí com o desempenho do São Paulo. Né? Ficou 20 dias treinando pra enfrentar um dos times que vai brigar contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro e não conseguiu vencer. Tudo bem, que aí você fala, mas o Caleri com 2 minutos perdeu um pênalti. Perdeu e teve o resto do jogo, 90 minutos, 90 e tantos minutos, 100 minutos pra marcar um gol na porra do Sport e não marcou. E, aliás, o Caleri perdeu o pênalti também... Nem conseguia chutar no gol. Não conseguia, só, mas é por isso que eu tô falando. O trabalho do Zubeldia é mal feito. Teve muita gente que falou assim, mas vai jogar com 3 volantes, 3 zagueiros? Se tivesse jogado com meia lá, que é o Matheus Alves, também não ia mudar nada, porque o São Paulo é um time mal treinado. Aliás, falando do Caleri, ele perdeu esse pênalti, ele meteu o Roberto Baggio. O Caleri, eu já tô falando aqui faz tempo, tá merecendo um banco. O Caleri, ele é mais jogador do que o André Silva, mas o momento do André Silva é melhor que o Caleri. Seja no que diz respeito à confiança, seja no que diz respeito a fazer gols. O Caleri, desde o ano passado, ele tá perdendo gols que ele não tá acostumado a perder. É um cara que ele foi responsável... Mas então você mudou o seu comportamento, porque quando eu falei que o Caleri tava merecendo um banco, você falou, o Caleri é participativo, ele joga pro time, ele rouba a bola. Eu falei, mas centroavante tem que fazer gol. Vocês foram contra a minha opinião. Não, o que eu digo é o seguinte, eu acho que assim, no Campeonato Paulista, quando o André Silva mostrou realmente que ele tava em condições de poder atuar como titular, ali não dá pra você bancar. Uma coisa é quando você fala assim, o Caleri tá mal, beleza, mas você vai colocar o André Silva sem saber a condição do cara, você vai apostar. Agora, quando o André Silva ele tem oportunidades, ele corresponde a essas oportunidades, você ficar bancando um lugar cativo pro Caleri no time... Cara, mas, ô Marcão, eu falava de Ferreirinha e Luciano, sem contar o André Silva. Ambos já mereciam titularidade, o Caleri não. Gente, o Caleri é o Pedro Raul que fala espanhol. Joga nada. Mano, assim, é o que eu tô dizendo. O Caleri, naquela Copa do Brasil que o São Paulo venceu, por 1-0 o Flamengo no Maracanã, ele fez o gol praticamente o gol do título do São Paulo lá.
Mas o negócio é o seguinte, mano. Quando você não tá numa boa fase, não adianta você insistir. Pra mim, o Caleri, ele é mais jogador do que o André Silva. Mas o momento do André Silva é melhor. Isso ele mostrou já no Campeonato Paulista. Então, o Caleri perder esse pênalti também tá na conta do Zubeldia. Por mais que o treinador ele não esteja lá pra poder bater o pênalti, mas o fato do cara estar ali em campo, né, podendo cobrar penalidade, é uma responsabilidade do treinador também. Então, essa estreia do São Paulo aí pra mim, seu Bento, foi vergonhosa, decepcionante. Eu acho que o torcedor do São Paulo que foi pro Morumbi aí, aliás, isso ficou evidente, principalmente no intervalo e no final do jogo, quando o São Paulo saiu vaiado, né, do estádio ali. É frustrante, cara. É frustrante porque o São Paulo no Campeonato Brasileiro, na sequência dos 5 primeiros jogos, esquecendo a Libertadores, tá? Esquecendo, só o Campeonato Brasileiro. Pegou o Sport em casa e empatou. O próximo jogo do São Paulo é o Galo lá em Minas. Olha a carne de pescoço. Depois, pega o Cruzeiro aqui no Morumbi. Cruzeiro que tem Matheus Pereira, tem Gabigol, tem Dudu. É um baita de um time. O São Paulo vai ter muita dificuldade. Depois do Cruzeiro aqui no Morumbi, pega o Botafogo no Rio de Janeiro. E depois pega o Santos aqui no Clássico no Morumbi. Então, olha a sequência do São Paulo nas 5 primeiras partidas. Era fundamental ter feito esses 3 pontos contra o Sport. Fundamental. Só que aí o torcedor do São Paulo fica, tá vendo, não sei o quê. Vamos começar. Assim, o torcedor ainda não me deu razão. Vai me dar razão na hora de começar a brigar na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas muita gente já... mas tá mudando. Muita, tá mudando. Tá mudando. Mas assim, quem tá me dando razão, sabe quem que é, seu Bento? Mais uma vez? O tempo. O tempo me deu razão. Isso que vocês estão vendo hoje, eu já falo desde dezembro. Bom. Exato. Isso que vocês estão vendo hoje, eu já tô falando desde dezembro, mano. O Zubeldia, taticamente, ele não tem repertório, é um treinador fraquíssimo. Muito antes de dezembro. Ok. Mas assim, em dezembro ficou claro e evidente, Sombra. Claro e evidente quando ele teve a oportunidade pra poder mexer no time e ele improvisou Sabino de lateral esquerdo e Rafinha de lateral esquerdo. Tudo pra não mudar a porra do 4-2-3-1 que ele tá acostumado. O Sabino saindo com a bola. Não, sério. Eu me lembro de Miranda. Eu me lembro de Militão. Eu me lembro de Oscar e Dario Pereira. Parece um pouco, né? Que qualidade com o pé. Olha, é uma coisa absurda. E o Lucas e o Oscar voltam quando? O Oscar volta agora contra o Tadieres. Ele mas deve o Lucas ainda não. O Lucas ainda não. Não tá confirmado, não. Não? Não, eu vi aqui que ele pode ser o reforço. Então não está confirmado. Pode ser que ele volte. Vota. Vamos ser sinceros? Jogo contra o Tadieres na Argentina, com o Oscar meia bomba, irmão. Posso falar? Segura o cara pra jogar no Morumbi. Melhor. Melhor, né? É pancada, irmão. Agora, os caras vão fazer o jogo da vida. Tem uma notícia, hein? Tadieres não ganha 9 jogos, né? Então vai ficar sem ganhar 10. Isso é ruim. Não, tá mais São próximo Paulo da vitória. Vai ressuscitar. Mas, Marcão, você queria complementar, além de tudo isso que você falou, assim, o trabalho do Zubeldia é muito ruim. Até na semana passada eu falei, não, vamos ver o que acontece depois desses 20 dias, né? Cara, surpreendeu ou não? Eu nunca me arrependi tanto de ter falado uma merda dessas. Porque assim, calma. Porque eu ainda tava acreditando que poderia esperar pra ver. Bastaram 45 minutos. Sim. Bastaram 45 minutos. É o todo, é o zero com nada, mais o vazio e o nulo. Calma, tá começando. Calma. Tá quase em junho já. Domênico do céu. Ele tava sem um monte de jogador bom. Mas é o Sport em casa, irmão. É o Sport em casa. Não tinha o Lucas, não importa, Domênico. É o Sport em casa. Tem que jogar 15. O Sub-15 tem que ganhar essa porra. Vem de cá. Deixa eu te falar. Quando eu vi a escalação, você vai jogar em casa, tá? E você entra com 3 volantes e 3 zagueiros, Domênico. Sem ninguém de armação. Ninguém. Não, quem ninguém poderia jogar? Era o Matheus Alves. Matheus Alves. Era ele. Mas mesmo assim, também vamos ser sinceros, Sombra, o Matheus Alves não vai mudar o preço do dólar. Não vai mudar o preço do dólar. Né? Pera aí. É um menino promissor. Ok. É um menino promissor. Se ele realmente ainda não tem experiência e nunca jogou no time titular, isso é fato. Sim. Ok. Mas é ainda alguém que possa exercer a função de armador. E ele não foi mal na hora que ele entrou. Foi até bem. Ele foi até bem. Foi jogado numa gelada, vai lá e resolve. Só que ele teve que entrar numa gelada de um time que mal treinado. Não tem entrosamento há muitos meses. Sim. Não tem nada. Pra ser sincero, desde lá a época que a gente viu o São Paulo fazer os seus bons jogos no Morumbi de Copa do Brasil e até de brasileiro, com a torcida ABT dos 50 mil pessoas, na época do Dorival, o São Paulo não joga nada. Nada. Nunca jogou nada com Carpini, não jogou nada com Zubeldia. E tudo a gente sempre dependeu do Lucas,
E às vezes do Ferreirinha com seus dribles ali, principalmente em algum momento no ano passado. Sim. Aí você vê lá, 3 volantes, você tá de brincadeira. Aí é lógico, isso são os problemas de momento do São Paulo. Agora, o São Paulo precisava se encaixar num panorama financeiro obrigatório de um custo X. Teve que se desfazer de vários jogadores. E foi embora o Rato, foi embora o Nestor, que também não estavam jogando nada o ano passado. Nada. Também não estavam jogando porcaria nenhuma. Aí, pois bem, quem que sobrou fora os titulares? O São Paulo com o time titular é um bom time. O time titular. Mas eu venho falando pra vocês todo dia. Eu falo todo dia porque as pessoas, parece que uma vez que você fala, não serve. A audiência é rotativa, você tem que falar sempre. Sim. Eu vinha falando pra vocês todo dia. Oscar e Miller, Oscar e Lucas, Lucas e Miller, eu sempre confundo. Oscar e Lucas vão jogar eventualmente juntos. Vai ser difícil ter os caras jogando. O ano é corrido, é muito jogo, a cada 3 dias tem partida. Não esperem que o Oscar e o Lucas vão jogar todos os jogos. Acho, inclusive, que eles juntos não jogarão nem 40% ou 50% menos da metade dos jogos. Juntos, menos da metade dos jogos eles vão jogar. Achando. Talvez, assim, uns 40 jogos no ano, e olha lá, e depende de quanto o São Paulo avançar nos campeonatos de mata-mata. Então, vai priorizar, né? E o São Paulo sem o Oscar e sem o Lucas é um time para brigar do G8 ao G12. Sem o Oscar e o Lucas. Aí, para completar, você olha lá, quem são os reservas? Os reservas é quem sobrou da base. Não tem mais nada além da base. Não tem mais nada. Aí você fala assim, tá bom, o que o Cidadão fez para começar a elencar os meninos de base no ano passado e no Paulista? Nada. Não preparou ninguém no ano passado, não preparou ninguém no Campeonato Paulista. Aí e sabia que ia perder jogadores, sabia da limitação financeira. Aí o que acontece agora? Tem que recorrer aos jogadores da base. Você preparou, Zubeldia? Você não preparou. Não preparou. Mas todo mundo sabe que é difícil trabalhar, a gente faz o que pode. Se não dá pra trabalhar, vai embora. Ele falou sobre isso na coletiva, que ele tentou, inclusive, ele falou que no Brasil só o Abel que usa a base, né? Que tentou justificar. Então, assim, eu não sei o que fazem no Brasil, Zubeldia, mas na história do São Paulo, a base sempre foi preparada para assumir as suas funções de titularidade. Do time de cima, sempre. Então, assim, eu não sei da tua história, não me importa o que fez o Abel. Agora eu vou falar de São Paulo. O São Paulo é um clube que, infelizmente, abandonou a base. O São Paulo abandonou a base. Mas lá em Cotia tá fazendo um bom trabalho, etc. Tá bom. Não sai de Cotia o bom trabalho. Não sai de Cotia. Não vem pra Barra Funda. Não vem. Mas não tem dinheiro, etc e tal. Aí a gente entra no problema que é a matriz da coisa, né? São os que elegem e os que se elegem trocando de cargos a toda hora, sem a menor capacidade de gestão há anos, e deixaram o São Paulo nessa pindaíba aí. E não adianta, agora... Teve que ter austeridade esse ano? Teve. Agora, por que já não veio com austeridade no primeiro ano de gestão, senhor Júlio Casares? Por que já não veio com austeridade no primeiro ano? Né? Não dá. Porque vocês estavam lá preocupados em contratar Nicão, Orejuela, Éder... Desculpa, eu ia falar tranqueirada, mas não deve falar assim de jogador. Mas fomos contratando um monte de jogador e vocês lá rasgando milhões. Porque assim, na boa, São Paulo... Galopo! Acho que é uma das 10 contratações mais caras da história do São Paulo. A mais cara da história do São Paulo em valor factual, amparado em euros, foi o Ganso. A contratação mais cara da história do Pablo São Paulo. Também foi caríssima, né? Não, mas a do Ganso, se eu não me engano, foi a mais cara. Justificou-se. Sim. O Galopo não consegue jogar na Argentina porque vive machucado. Aqui vivia machucado. Lá ele continua machucado. Né? E não vamos esquecer, ele também, quando foi contratado, se eu não me engano, já tinha feito operação de joelho, etc e tal. Ninguém nunca explicou direito essa contratação do Galopo. Então, problema tem endereço. O real problema tem endereço. Praça Roberto Gomes Pedrosa, número 1, Morumbi. Esse aí é o real problema do São Paulo. Agora, como esse problema nós, torcedores, não podemos fazer nada, então a gente tem que pensar aqui, o que nós podemos fazer com o que sobrou do São Paulo, né?
os destroços, né? Então a gente fica aqui, ó, tira o treinador, fica torcendo pra chegar um outro treinador que saiba fazer pelo menos o básico, porque esse nem o básico sabe fazer. A gente fica nas nossas imitações de torcedor. É vaiar, é criticar. Não podemos fazer nada além disso, porque quem manda não vai fazer nada. Quem manda só troca de posição, ou elege ou se elege. Se não tá elegendo um incompetente, tá se elegendo um incompetente. É tudo a mesma coisa. Então cabe a nós aqui falar assim, ó, esse jogador não pode jogar, esse treinador não pode ser treinador. E aí vai, é o dia da marmota. Os 2 últimos anos, o São Paulo começou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da mesma maneira. Por quê? Fica nessa história de tipo, segue o trabalho, segue o trabalho, segue o trabalho. Tá bom, segue o trabalho se você vê que tem algo de bom a dar. Não tem. Tá na hora do Muricy ser cobrado ou não? Cara, eu não sei. Vai cobrar o quê? Mas vai cobrar o quê do Muricy? Não faz nada lá. Mas o Muricy tem que fazer alguma coisa. O Muricy... Ele é parte da comissão técnica. Não é. Não, mas não manda. Não é. Mas não manda. Então deveria ser. O Muricy, ele tá lá pra ser um elo entre a Barra Funda e a categoria de base. Esquece. Criaram um cargo pro Muricy pra ser a rainha da Inglaterra. Criaram um cargo. Mas, ô Sombra, ainda em cima disso que você falou, de dar manutenção pro treinador, quando eu critico aqui, RG, porque assim, parece que eu sou a mãe de Iná, né? Eu adivinhei que o Zubeldia não ia dar certo. Não, eu enxerguei o óbvio. Só que aí as Zubeuloucas de plantão. Né? Exato, só que assim, as Zubeuloucas de plantão, porque o cara dá carrinho pra comemorar, as Zubeuloucas, né? Estão todas adormecidas. Não estão. Não, elas ficam revoltadas. Quando a gente mete o pau aqui e fala a verdade, porque doa quem do RG, o tempo me deu razão de novo. Quando eu critiquei o Carpini, quando eu critiquei lá atrás o Rogério Ceni, eu falei, não tem condições. O Rogério Ceni caiu pro Água Santa, irmão. Posso falar? É demissão por justa causa no vestiário. O Carpini cai pro Novo Horizontino, é a mesma coisa. Por mais que o Zubeldia não tenha caído pro Novo Horizontino, mas você viu que suou sangue pra se classificar e depois aconteceu tudo que aconteceu contra o Palmeiras. Mas analisando o futebol jogado pelo São Paulo, você vê que não tem evolução nenhuma, irmão. Nenhuma, nada, zero. Aí ficou mais 20 dias treinando pra voltar da mesma forma. Então dá tempo, porque tá errado é perder tempo. Não. Mas é isso que tá. A gente nunca mais vai conseguir ter, pelas vias normais, um bom elenco com um grande treinador. Nunca mais. Todos os casamentos são ruins. É técnico ruim misturado com elenco meia boca. E torça pra dar certo aí, como deu com o Dorival. Sim, encaixar, né? Porque, convenhamos, caiu do céu aquela Copa do Brasil. Aquela Copa do Brasil caiu do céu. O São Paulo não era favorito a ganhar aquilo nem nunca, nem aqui, nem na Terra, nem em Marte. Mas pelo acaso, como acontecem nas Copas em qualquer lugar do planeta, o São Paulo foi o iluminado ali pra ser campeão, né? Demos sorte aí também do Flamengo, tá numa pindaíba danada tecnicamente. O técnico, né? O Sampaoli. E deram sorte de validarem o gol de mão do Lucas também, né? Se lascava, mano. Fica tranquilo aí, que daqui a pouco vocês não são ninguém pra falar de roubo e etc e tal. Nossa, e por falar, tô ouvindo muito de Zuzuba, viu, Domênico? Tô ouvindo muito de Zuzuba. Falar, eu vou falar, calma, eu vou falar. Não ouvi agora, até agora, sem vergonha, falar do pênalti aí que deram pro São Paulo. Antecipar tudo que a gente possa falar. Então porque isso deveria ter sido a principal manchete do São Paulo. Garfaram o esporte. Ele pode meter pavor no Quintino. Aqui no seus vagabundos. Seus vagabundos. No Santos pode. Quem botou vocês pra fechar a boca dele aqui. Claramente. Teve o toque? Teve, mas se jogou. Projeto. Mas deixa eu falar, então. Então, mas ninguém falou até agora, né, seus vagabundos? Tá todo mundo falando. Ninguém fala na hora que você quer. A gente fala na hora que a gente acha. Vocês têm que falar a hora que for. A gente fala a hora que a gente deveria ser a primeira manchete dos Bambi. Tá? Deveria ser a primeira manchete dos Bambi. Porque quando vai ferrar o Vitor Roque lá... Vai pagar as roupinhas de nenê lá. Vai pagar as roupinhas de nenê. Agora, quando foi o do Vitor Roque, já abriram as manchetes se escandalizando. E o Calera... Mas você sabe, Marcão... Ele errou de propósito. O cara é um cara diferenciado. Pode Ele viu falar que um não foi negócio? pênalti e falou, vou chutar pra fora pra não justíssimo. Mas foi muito alto, né, cara? O Caleri não tem a menor condição de ser batedor de pênalti. E aí, até nisso você fala, peraí, será que eles nunca repararam que ele não tem o menor talento pra ser cobrador de pênalti? Nunca teve, não tem e jamais terá. Ele sempre foi péssimo cobrador de pênalti. Como é que pode, né? Sempre foi péssimo cobrador de pênalti. Mas aí não foi pra dar uma moral, de repente, pro cara que faz gol. Não, mas olha só. Não, mas o Luiz Fabiano também não sabia bater. Marcão, mas também horrível. É diferente. O Dudu também não é bom batedor. Mas eu não consigo entender. Pênalti é outra coisa, Domênico. Pênalti é aqui também, ó. Eu acho que o Caleri só pegou aquela bola pra bater porque ele sabe que a fase dele não é boa. Ele falou, mano,
2 minutos de jogo seria? Esporte, Quem vamos seria? enfiar 4-5. Quem seria se não fosse ele? Vocês vão falar que eu tô louco, Igor Vinícius. Exato. Presta atenção, o Igor Vinícius, ele bate pênalti bem pra cacete, velho. Bem pra cacete. Ou então até... Ele perdeu um gol Olha, ali. eu até mas ele bateu no pênalti. Sabe quem eu botaria até? O Luiz Gustavo. Porque o Luiz Gustavo tem uma pancada forte, é bom batedor. Mas se não bate Caleri, bateria o Luciano. Mas e o Luciano saindo puto? Vocês acham que já tem ali, já estremeceu o elenco com o Zubeldia? O Caleri, inclusive, jogou todo o jogo com cara de bunda. Pra mim, nem o elenco acredita mais no trabalho. Anota aí. Pra mim, nem o elenco acredita mais no trabalho. Mas a gente tem que vir aqui. Eu entendo que o Marcão e o Sombra até que não foram tão assim, viu, seu Bento? Não, eles foram de boa. Mas eu quero que... Cadê o Júlio Casares agora? Cadê essa porra da parte da imprensa toda fazendo alvoroço do maior roubo da história do VAR? O maior roubo, eu ouvi isso. Eu acho que foi o maior erro do VAR. Essa ali do Palmeiras eu achei que foi. De sábado não foi? Não, eu também não achei pênalti. Mas o de vocês foi mais escandaloso. Que isso? Pelo amor de Deus. Foi igual. Os dois lances foram idênticos. O do Palmeiras idênticos, o do Palmeiras tem toque de joelho com joelho. Parecidos. Eu ontem nem teve. Teve também. Não, toque? Gente, os dois lances são iguais. Não são iguais. Nunca. Óbvio mas que são. assim, não são, mano. Teve, Domênico. Mas o que eu quero dizer, o cara coloca o pé quando o Luciano tá correndo, ele dá só no Luciano, ele não dá na bola. Gente, não tem mais pênalti menos pênalti. Pênalti é pênalti, não é pênalti, não é pênalti. O Luciano mesmo. Mas não existe mais ou menos pênalti. Mas olha, eu não quero dizer... Mas, Lelê, não existe mais pênalti menos pênalti. É igual gravidez. Ou é ou não é. E nenhum dos dois foi. Eu acho que existe. Mas o que eu quero dizer é que não falaram nada. Faz sentido. Ninguém. Parte da imprensa. Não, mas eu vi bastante gente falando. É que eu acho que é porque a bola não entrou, viu? Não. Tem isso também. O fato do Caleri ter errado também dá uma amenizada. 5 dias seguidos. Não, e outra coisa, Dodô. Mas se faz o gol... Cadê o Júlio Casares com cartinha agora? Aí, quando tem o peso de ser uma decisão, que o time classificou por conta desse lance, óbvio que vai ter mais repercussão do que o lance de uma primeira rodada do Brasileirão também. Pode. Ele tem que vir falar, então. Não, mas depois vocês criticam aí na hora do Palmeiras, vocês falam mais a respeito dessa cobrança em cima do Casares. Mas em relação ao São Paulo é isso, gente. E a coisa só tende a piorar. Porque e lá nos bastidores também, viu, Marcão? Não sei se Morumbi e Barra Funda falam a mesma língua, tá? Ixi. Acho que Morumbi que é uma coisa, Barra Funda que é outra. Como também ninguém se manifesta, etc e tal, nos dá o direito, sim, de repercutir aquilo que a gente recebe de informação. Se alguém disser que não confere, Morumbi e Barra Funda estão extremamente unidos e convergindo com as mesmas ideias, que ligue aqui e diga que estou mentindo, que estou falando bobagem. Que liguem aqui.